Olá, graça e paz. É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos conversando, discutindo, dialogando, trazendo a participação nossa na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central para esse domingo. Domingo é dia de Escola Bíblica Dominical. Queremos que você esteja com a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 32. E antes de nós entrarmos na lição que é a bênção da reconciliação, em Gênesis capítulo 32, nós gostaríamos que você estivesse atento à palavra de Deus. Procurasse ter uns momentos dedicados ao ensino da palavra, guardando essa palavra no seu coração. Nós vamos ler então a palavra de Deus. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avisou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros diante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envia agora esta mensagem ao meu senhor, para que me receba bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissesses: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a tua bondade, lealdade, como tratasses o teu servo, quando atravessei o Jordão e eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque eu tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometestes: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, para que se não pode contar. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra. Quando nós falamos sobre essa bênção da reconciliação, quando nós falamos sobre a necessidade de um encontro com Deus, conforme nós vemos em sua palavra, vários homens tiveram esse encontro maravilhoso com Deus. Hoje nós estaremos falando especificamente sobre um relacionamento muito íntimo com Deus e o que causa em nós este relacionamento. Jacó, ele era, o seu próprio nome já estava dizendo quem que ele era, né? O nome era, vamos literalmente dizer, que ele era um aproveitador, né? Um enganador. E ele precisava aprender. Deus o mandou para um lugar que ele fosse treinado, e muitas vezes Deus faz isso com a gente. Não era a sua esperteza que ele tinha que lhe daria paz com seus adversários. Isso muitas vezes nós pensamos: olha, eu sou esperto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vai dar certo isso. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Esaú e Jacó, os 2 problemas separados. Eles tinham uma vida distante um do outro. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, nós vemos Deus trabalhando dos 2 lados, tanto na vida de Jacó
como na vida de Esaú. Era uma vida que precisava, a de Jacó principalmente, de oração, e uma oração com persistência para ter paz com os seus adversários, no caso, o seu irmão que prometeu que o mataria. Nós temos a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Como que nós podemos ver isso? Deus escolhendo e Deus criando uma nação. Primeiramente, ele escolheu a Abraão. Abraão foi escolhido por Deus para ser pai de uma grande nação. Se tornou um amigo de Deus. E teve seu filho Isaac também. A sua mãe, a mãe de Isaac, era Sara, e já numa velhice bem avançada, teve Isaac. E, por sua vez, também a mulher de Isaac, ela teve também a Jacó e Esaú, embora com dificuldade, devido à esterilidade, Deus concedeu graça para ela. E agora nós temos a história desse preferido, da Rebeca, que era a esposa de Isaac, que entrou na história, né? E aí nós vemos que essa história, ela vai culminar nesse encontro que nós estamos fazendo hoje. Ele precisava, agora depois de 20 anos que ele havia deixado a casa dos seus pais, agora ele volta e encontra ali o seu irmão, que tinha ali, ele tinha enganado seu irmão e feito uma coisa ali que tinha tirado a primogenitura do seu irmão. Ele tinha, primeiramente, comprado o direito de primogenitura e agora ele foge de casa. Nesse capítulo anterior, ele foge de casa e tem ali um problema. Ele engana ao seu pai e o seu pai o abençoa. E o que nós podemos ver aí é que ele herda a bênção de ser o primogênito. Ele não só comprou, mas agora ele tem dado para ele a bênção da primogenitura, a bênção de dar continuidade na família dos patriarcas. Então ele precisava agora encarar as consequências do seu pecado, principalmente da mentira, né? O mesmo que Deus que escolhe a Jacó para mandar que ele fosse aquela grande nação, para ele ordenar, você vai ser essa grande nação. Esse Deus também é um Deus que sabe nos ensinar, soube ensinar a Jacó. Ele sabe o que nós estamos precisando. E aí ele está praticamente nesse período de 20 anos testando e provando a vida de Jacó, com todas as dificuldades. Ele tenta agradar o seu irmão, como sempre, né? Para conseguir alguma coisa, mas a gente vê que é normal nos nossos dias, até no passado, as pessoas quando vão encontrar os seus parentes em determinadas épocas, estão presentes, mas ali era uma tentativa de agradar para não haver consequências maiores. Mas nós vemos que a oração de Jacó, nesse capítulo, ele clama a Deus, ele pede a Deus. E nessa oração nós vemos que ele mostra a sua insuficiência para resolver o problema. E ele mostra a sua justificativa de estar voltando para Deus. Ele tenta ali se justificar, porque é Deus que o tinha mandado para lá. Volta para a tua terra. Foi a palavra que Deus deu para ele, né? Então precisamos, na nossa oração, nós precisamos mostrar a nossa insuficiência e cobrar também, né? Deus está falando e a palavra de Deus está nos mostrando que nós devemos apelar para as promessas de Deus. Deus tinha dito para ele, volta para a tua terra, e ele estava voltando para a terra. Em segundo lugar, nós vemos a humildade. Ele diz, Deus, eu não sou digno. Na sua oração ele diz, eu não sou digno disso. Mas ele se humilha diante de Deus. A chave da oração, principalmente, é do nosso reconhecimento da nossa insuficiência e nós nos humilharmos perante Deus. Vemos a bondade de Deus, nós
vemos ele expressa a bondade de Deus. Ele tem um objetivo. Qual era o objetivo dessa oração? Você ora com objetivo? Ou você apenas ora repetindo? Nós precisamos ter objetivo. E principalmente quando nós falamos com Deus. E não são vãs repetições, mas sim aquilo que Deus coloca para nós outros. Ele quer que nós tenhamos objetivo. O objetivo era ser abençoado no livramento de morte. Seu irmão tinha prometido as últimas palavras do seu irmão para com ele, né? Há 20 anos atrás desse contexto, era que ele estaria preparado para matar o seu irmão Jacó. Nós vemos nessa situação também a dependência. Por que dependência? Porque ele tinha medo de Esaú. Ele fala, eu tenho medo do meu irmão, eu tenho medo que ele faça alguma coisa com a minha família, eu tenho medo que ele faça alguma coisa comigo. E aí nós vemos a oração. Quantas vezes nós temos medo e nós apelamos para um outro lado? O vale de Jaboque. Esse vale foi o vale da experiência que Jacó teve. Um vale de oração. Muitas vezes, quando nós nos encontramos no vale, nós apenas reclamamos. E aí está um homem que ele clama a Deus. E ele confia, tanto confia como cobra as promessas de Deus. Deus, o Senhor prometeu. E nós precisamos orar biblicamente, colocar diante de Deus aquilo que Ele nos prometeu. Tudo quanto pedires em meu nome, então você pode pedir a Deus, para que a vontade dEle permaneça, mas sempre no nome de Jesus. Ele confiava então nas promessas de Deus. E aí nós vemos acontecendo, né? O encontro, primeiramente, antes de encontrar numa situação, ele se encontra com Deus. E esse lugar que ele encontra é chamado, então, ele dá um nome a esse lugar chamado Peniel, ou seja, face a face com Deus, face de cara a cara com Deus. Ali ele conversa com Deus. Deus, aquele período que ele passou anteriormente neste lugar, ele volta, antes dele ir para a casa do seu tio, para a casa de sua parentela, agora ele passa naquele lugar novamente, e ali ele tem um encontro com Deus, face a face com Deus. E a sua luta, aí nós vemos uma luta muito intensa, né, nesse lugar. A sua luta com Deus, com o anjo do Senhor, até, né, que o seu fêmur, que sua coxa fica deslocada. Não é por causa da força física, mas é que Deus estava provando, estava mostrando até onde iria a sua persistência. Até onde tem chegado a sua persistência diante de Deus? Trouxe alguma marca para você? Nós ouvimos quantos homens de Deus são contemporâneos nossos, que deixaram marcas com vida de oração. E nós precisamos disso, ter uma vida de oração. Vidas que se consagram ao Senhor. Jacó insistiu, persistiu, e ele venceu, e ele teve até mesmo, dentro dessa luta, a vitória. Ele prevaleceu em oração. Ele prevaleceu por causa da sua oração. Quantas vezes nós não somos quebrantados, nós não somos checados naquilo que nós estamos querendo diante de Deus. Precisa não somente haver um quebrantamento, conforme houve nele fisicamente. A partir daquele encontro ele sai mancando, e o povo de Israel não come esse pedaço da carne, da coxa, né? Por causa da lembrança que eles têm de Jacó. Então, o que nós vemos em nossas vidas de oração? Tem alguma marca? Você pode dizer, eu fui marcado por Deus. Deus me abençoou. E aí nós temos um homem para resolver o problema. Ele, primeiramente, ele colocou diante de Deus. A sua luta, então, não foi contra a carne e sangue, conforme Paulo nos fala, mas foi contra um reino espiritual, né? Não quer dizer que ele lutou
contra os inimigos, mas ele estava em batalha espiritual, batalha de oração, e ele prevaleceu. Essa autoconfiança que ele tinha, que nós temos, tem que ir embora. Mas Jacó, ele aprendeu, a partir daquele momento, eu vi que eu não sou nada, eu preciso confiar no Senhor. E essa autoconfiança nossa, para onde tem nos levado? Que situação que nós ficamos? Nós confiamos muito em nós mesmos. E nós precisamos parar com isso. Confiamos no nosso bom relacionamento. Confiamos muitas vezes na nossa família, na nossa conta bancária. Confiamos na influência que nós temos. Deus não quer nada disso. Ele quer que nós estejamos confiando na sua vontade. De suplantador a enganador, agora seu nome é Israel. Ou seja, aquele que luta com Deus e prevalece. Israel, literalmente falando, aquele que luta com Deus e prevalece. Alguns textos dizem, e com os homens e prevalece. E Deus tem honrado a sua promessa através dos séculos. A verdade está aí. A bênção de Deus para Israel. A bênção da renovação acontece, então. Ele sai dali sabendo que Deus estava com ele, olhando o exército de Deus junto dele, e ele começa a confiar. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós vamos atingir as pessoas que estão ao nosso lado. Nós não podemos trazer dois mundos. Existe até aquele pensamento, meu trabalho secular, que era uma expressão muito usada. Ou seja, aquilo que eu faço de segunda a sexta, de segunda a sábado, nada tem a ver com o domingo. Tem e muito. A sua vida, o seu caráter, é o tempo todo. Dentro da sua casa, se a sua casa não for uma extensão daquilo que você cultua a Deus, foi o que houve com Jacó. Ele estava ali com aquela já visão diferente, embora com dores no seu modo de andar, mancando, mas ele podia dizer bem claro, eu sou abençoado por Deus, e agora eu vou abençoar minha família. Quantas pessoas, até mesmo nossos líderes, muitas vezes, não são canais de bênção para os seus familiares. E a palavra de Deus diz bem claro no Novo Testamento em Tiago, se alguém não cuida dos seus, é pior do que o não crente. Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso relacionamento com a nossa família, os nossos familiares. E nós vamos mostrar nesse novo relacionamento que nós temos com Deus, que também a nossa família fará parte dessa bênção. E aí nós vemos o que acontece. Aí, o que acontece naquele momento? A mudança em tom de voz, tanto de Esaú como de Jacó. E ele foi ao encontro daquela pessoa que estava querendo matar a ele e a sua família. Na cabeça dele ia acontecer isso. Mas Deus estava trabalhando, Deus estava agindo, Deus estava preparando a mente dos dois durante esses 20 anos. Quantos questionamentos! Mas quando a pessoa vive uma vida de oração, ele vai estar abençoando até aquela pessoa que ele não conhece. Até a situação do outro que ele não conhece. Então chega ali aquele momento. Os dois se abraçaram naquele momento. Talvez o primeiro abraço em 40 anos. Vivia de rivalidade um com o outro. A vida toda, até os 20 anos de idade. Mas quando se tem um encontro com Deus, você vai dar o primeiro passo. Deus vai te abençoar. Deus não desiste da família de Jacó, nem de Esaú, nem da minha e nem da sua. Por mais difícil que seja a família,
Deus criou a família ali no Jardim do Éden, conforme nós já estudamos em lições passadas. E agora o que nós vemos? Deus está trabalhando, unindo as famílias. O retorno àquele lugar que ele tinha passado antes de ir para seus familiares, conforme há pouco nós dissemos, serviu para um avivamento, serviu para uma restauração. Eu passei por aqui, eu fiz um pacto com Deus, fiz um acordo com Deus, que eu iria e voltaria. E ali naquele lugar, Deus fala. O que nós temos na palavra de Deus? É que nós, muitas vezes, nós somos abençoados e nós esquecemos daquela vez. Se você lembra o dia da sua conversão, você se lembra os primeiros momentos que o seu coração se abrasava em cantar, em suas emoções, em glorificar a Deus, muitas vezes você chorava, externando, mostrando a sua alegria ou a sua tristeza por causa do pecado. Você precisa voltar no tempo, naqueles momentos, para aqueles momentos, para você fazer novos compromissos com Deus. Muitas famílias não são ganhas para Jesus, porque muitas vezes nós não queremos retornar ao nosso relacionamento com Deus conforme éramos no princípio. Onde está o seu altar de adoração? O seu primeiro altar. E aí nós temos o lugar de encontro com Deus. O lugar de Betel. Ali se torna a casa de Deus. E ali nós vemos Peniel surgindo, um encontro com Deus. Face a face com Deus, a bênção da reconciliação acontecendo. Quantas coisas boas acontecem em nossas vidas. Mas é Deus que se manifestou a Jacó dormindo. Jacó estava com o coração voltado para Deus. Ele não estava sonhando com Deus, mas Deus falou com ele. A experiência com Deus não importa o estado que você esteja, a situação que você esteja, se você estiver dormindo ou acordado, se Deus tiver de falar, aconselhar você, Ele vai fazer isso. Se você estiver lá embaixo, Ele vai fazer isso. Se você estiver no seu ápice de alegria, Ele vai fazer isso. Ele vai ter um encontro com você. Mas seu coração tem que estar aberto. Então, dormindo. Outra pessoa que nós vemos, quando Deus se manifesta, Deus vai ao encontro dele, é Davi, pastor de ovelhas. Deus tinha escolhido, aos olhos humanos, para Samuel, quando Deus estava escolhendo seus irmãos, era um deles. Mas Deus tinha dito, não é nenhum desses. Deus já tinha escolhido aquele que estava ali no campo. Deus já tinha dado experiência a Davi com isso. Outro que nós vemos é o profeta Isaías, lá no templo, meu xará. Ele entra para adorar a Deus e Deus se revela a ele. Quantas vezes o profeta já tinha estado ali naquele tempo de oração, de adoração, de oferecer alguma coisa? Mas o que acontece então? Deus é maravilhoso, Deus se revela. É o que Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Nós vemos os discípulos à beira da praia. Já pensou nisso? Você está ali na praia e Jesus fala ao seu coração, mostra a você coisas fabulosas. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Mateus estava na alfândega, cobrando imposto, e Jesus fala com ele. Jesus se manifesta a ele. O apóstolo Paulo, por último aqui, ele estava em uma estrada
a busca, indo de uma cidade a outra, a busca de pessoas para que ele pudesse matar essas pessoas, porque ele entendia que estava prestando um serviço a Deus. Os cristãos, ele estava à procura, ele sendo judeu, ele estava à procura de cristãos. E Jesus se revela a ele. Deus, ele quer um encontro conosco, não para nos punir, nos corrigir, mas ele quer que nós venhamos entender os seus propósitos, servi-lo dentro dos seus propósitos. E nós temos que acatar. Se esses propósitos vêm junto com disciplina, durante toda a vida de Jacó, principalmente com Labão, ele tinha o nome de Jacó, porque ele enganava as pessoas. E foi enganado pelo seu sogro. Então, passou pela escola. Deus nos prepara, ele nos corrige, muitas vezes com coisas práticas. E aí nós temos a luta que ele teve no Vale de Jaboque. Precisamos entender que o diabo cria situações para nos desviar dos propósitos de Deus. E nós temos que ter sabedoria, pedir orientação a Deus, para manifestar a Deus o nosso desejo em servir, em honrar, em bendizer o nome dEle. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas e escolher, sem nos desviarmos dos propósitos de Deus. Por outro lado, Deus permite provações. Por outro lado, Deus permite dificuldades para nós melhorarmos na sua presença. Essa lição é muito fenomenal, porque ela mostra a bênção da reconciliação que atinge a todos, principalmente os nossos familiares. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de nós estarmos estudando a sua palavra. E que essa palavra que nós acabamos de ler, esse breve relato que nós temos na vida de Jacó e Esaú e da sua família, possa servir de bênção para a sua vida, para as nossas vidas. E não ficarmos apenas ouvindo, mas consertarmos as nossas vidas, entendemos que nós somos abençoados com o propósito de abençoar. Abençoar, primeiramente, aqueles que estão ligados a nós outros, os nossos entes queridos. Depois abençoar lá no trabalho, lá nos vizinhos, onde quer que seja. Que você possa experimentar essa bênção. E você possa estar face a face com Deus. E que você venha lembrar das experiências, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, para ter essa convicção de plena e absoluta certeza da salvação. Plena e absoluta convicção da certeza da salvação. Que está na sua palavra. Jesus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter a vida eterna, tem a vida eterna. Para isso nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Nós, estou dizendo nós somos pecadores. Estamos afastados de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Mas nós vemos o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí nós precisamos mudar a nossa mente. A religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E se você ainda não tem essa certeza, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Por que Jesus está à porta do seu coração? Está à porta do nosso coração? Porque Ele nos ama. A palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu único
único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você abrir a porta do seu coração, a sua vida será uma nova vida. E você vai andar em novidade de vida. Em época de pandemia, ouvimos falar de pandemia dia e noite, não é novidade tanto para nós mais de um ano sobre isso. Mas quando nós temos uma pessoa que ela tem um motivo suficiente para alegrar o coração, mesmo até na hora da morte, isso é novidade de vida. Para dizer que seus pecados foram perdoados, isto é novidade de vida. Que você possa observar isso, que o seu coração se abra para isso. E quando você tiver esse encontro com Jesus, quando você tiver alcançado estas promessas, você vai poder dizer para as pessoas: eu sou muito abençoado. E as pessoas vão dizer de você: você é uma pessoa muito abençoada. Você é muito feliz. Você é um homem muito feliz. Você é uma moça muito feliz. Você é uma senhora muito feliz. Você é uma criança muito feliz. Você é um adolescente muito feliz. E você que já teve essa experiência, como está seu relacionamento? Como estão suas reconciliações? Se você tem alguém que você ainda não reconciliou, aproveite a oportunidade de se reconciliar com essa pessoa. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Fale com o Senhor neste momento. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando, guardando, fortalecendo e guiando as nossas vidas. Que possamos sempre lembrar daquele momento glorioso que foi o nosso encontro com Jesus. Que foi aquele momento em que o Espírito Santo teu entrou em nossas vidas. Por isso nós podemos dizer que nós temos paz, que nós temos alegria, que nós temos uma aproximação do Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos por tudo, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Chegamos ao fim, mais uma vez, de uma escola bíblica dominical. Que Deus possa alegrar o seu coração e fazer com que você venha ler essa palavra e que essa palavra venha frutificar no seu coração. Que Deus abençoe. Tenha um feliz final de semana e um bom início de semana na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe.